Pecado. Pecador. O que é, de fato, pecado? E não gostei de Deus também. O que vem a ser isso? Agora no programa O Evangelho. Todo dia, 9h30 da noite. Maravilha. Doações estão chegando, em breve eu mostro. E você nessas letrinhas aqui, ao decorrer de todo o programa, para saber como participar. Se você já faz caridade em sua cidade, muito bem. Mas caridade com ordem. Com ordem. Para não fazer igual o sistema, jogar dinheiro fora. Investir em gente que são, na verdade, aproveitadores, oportunistas, infrutíferos e por aí afora. Várias classes de seres humanos. Eu vou abrir o programa até o pessoal ir chegando com uma linda canção, ficando com o Dom. Vamos lá. And yet I hunger, hunger, hunger still, empty and bare. Lord, hear my prayer for more of you. I'm not trying to find just a new frame of mind that will change my old point of view. You know, I've been through them all. Deep down inside, nothing's changed, nothing's new. I'm not seeking a gift or just some emotional lift, but there's one thing I'm longing to do. Please, Jesus, just to lift up this cup and let you, Master, fill it up. More of you, yes, yes, more of you. Just more of you. Of things I've had my fill, and yet I hunger, hunger, hunger still, empty and bare. Vamos mais um pouquinho, finalzinho. I've had all but what I need, just more of you. Of things I've had my fill. Bonito, né? And yet I hunger. A gente ainda vai chegar nisso nas reuniões orgânicas, vocês vão ver. Gators, nosso alvo orgânico, você que não assistiu, assista. Já já a participação de vocês no chat, vão escrevendo aí que eu já coloco a interatividade de vocês nesse programa, vocês fazem comigo, vocês sabem disso. Gente boa do Senhor, nosso Deus. Hoje eu estava meditando, antes de entrar no tema, sobre o mundo. Tem gente que me critica. Não tem, né? Não, ninguém me critica.
Quanto mais uma pessoa aparece, mais ela leva chumbo, né? Normal. E na verdade é só 1% do que eu vou receber nos próximos anos. Mas assim, tem gente que me critica porque eu sou muito trancadão em casa. Como não ser? Hoje eu saí para resolver umas coisas, olha só. Vou compartilhar com vocês o meu dia e gostaria que vocês também sintam-se à vontade para contar as experiências de injustiças dessa vida. Não, a pessoa que não crê no pós-morte, ela devia se jogar já de imediato, porque se me perdoe, mas a ideia de curtir a vida porque acaba na morte é o maior dos absurdos. Porque vendo o mundo de injustiças que vivemos e esperar só nessa terra, quem está falando isso sou eu, Áquil, mas Paulo diz isso. Jesus referência para Paulo, Paulo referência para mim. Tema de ontem, você que não assistiu, assista, a vida é feita de referência. Paulo disse assim que o homem que espera só nessa vida é um miserável. Jesus também falou algo nesse sentido. E eu estou falando também que pobreza, que coisa terrível deve ser uma pessoa que espera só nessa vida, porque hoje eu fui ligar para o Banco do Brasil, vocês sabem, eu consegui vender meu primeiro carro, preciso vender o outro agora. O primeiro não, já é o terceiro carro que eu estou vendendo. E eu peguei o dinheiro para quitar minhas dívidas, aí fui ligar para o Banco do Brasil para quitar a dívida. Acontece que o Banco do Brasil nas capitais dá um número que é cobrado, e muito bem cobrado. Teus créditos vão embora. E eu não tenho telefone de casa mais, só celular. Oi. Coloquei R$14 de crédito. Da última vez tinha dado certo. Liguei lá para quitar. Depois de ouvir muita musiquinha, de clicar muitos menus, muitos números de menu, depois de chegar na moça, explicar, passar para outro, explicar de novo, caiu tudo. 3 minutos, acabou os R$14. Aí coloquei mais R$14. Quando eu liguei para Oi de novo, não deu nem 1 minuto. Acabou os R$14. R$28 em 4 minutos e não consegui falar com o Banco do Brasil. Pedi a minha mãe para que fosse na agência de Curitiba resolver isso, ela foi e resolveu. Me cobraram R$400 de juro, isso em 2 meses de empréstimo. Tudo bem. Aí o Banco Itaú, eu emprestei 4 mil para pagar documentação do apartamento. Que o que vai de dinheiro com documentação, vocês que já compraram imóvel sabem, né? 4 mil de documentação. Emprestei do Itaú, não tinha, porque não tinha vendido o carro. Aí esses 4 mil de Itaú eu paguei em menos de 3 meses. Paguei 2 parcelas de 1.080. E ainda assim me cobraram 1.800 de juro. Isso em menos de 3 meses. E olha que eu sou um bom pagador. Fui lá e quitei 1.800 de juro. Aí você vê, 28 a Oi, ó, R$28. Banco do Brasil, 400 mil. Itaú, 1.800. Como se não bastasse, para completar o dia, eu chego para fazer a vistoria do carro e meu carro é reprovado porque o engate do meu carro não é elétrico. Eu disse para ela, como é que se resolve isso? Ela disse, é fácil, vai numa oficina e resolve. Eu nem sei como é que é, o pessoal que está assistindo, que entende, deve saber. Engate elétrico. Resultado, R$80 da vistoria, vou ter que pagar 80 de novo, além da resolução de resolver o problema numa oficina, não sei lá onde. Como se não bastasse, ainda outros problemas acontecem. Então assim, nós estamos num mundo que quem detém um poder fica cada vez mais poderoso. E em breve eu vou fazer um vídeo, que até brinquei com meu amigo Ademar, sobre as 3 coisas que impedem o homem de ir para o céu. The heaven. Na verdade, céu é um sentido figurado para onde a gente vai, mas assim denominado. A gente vai para lá por um tempo, né? Porque na verdade antes disso
tem uma ceia, as bodas, a grande festa e depois o milênio. Aí sim teremos um outro plano a ser a participar, um plano de Deus que nós participaremos. Pois bem, por que eu estou compartilhando isso? Para vocês verem como é um mundo de injustiça. Aqui nós temos uma fonte de água que é a segunda melhor fonte do mundo, dizem. O que fizeram? Aonde sai a água puríssima, fizeram um hotel, já há muitos anos atrás. E essa fonte fica dentro do hotel. E dessa forma os poderosos têm a fonte para eles. Aí você vai numa cachoeira, eles fecham toda a cachoeira. E é deles, e eles cobram. É claro que eles organizam. Mas as coisas que na verdade são nossas têm dono. O mar tem dono, o rio tem dono, a água pura tem dono, a fonte tem dono, o alimento tem dono. O carro que você compra com o teu dinheiro, você tem que depender do homem. Esse é o sistema de todas as coisas do mundo, 2 Coríntios 4. E no meio desse mundo de injustiças estamos aqui nós, para falar de pecado. E a segunda parte, não gostei de Deus também, vocês vão entender por que e como isso está correlacionado. Vamos começar? Vamos. Tem me incomodado muito o quanto que as pessoas que são preguiçosas e dizem é um pecado capital não estudam as coisas, e o pouco que estudaram, na verdade, ouviram falar no rádio, na TV, de alguém, de alguma referência, guardaram aquela informação e vão levar essa informação até o fim, até o túmulo. Muitas não revisam, não renovam, não se aprofundam e levam por décadas uma meia-verdade, uma alienação ou uma mentira, um equívoco, um mau entendimento, uma má interpretação ou um conhecimento extremamente básico de um assunto relevante, como é o significado de pecado. Para evitar isso, a vocês que quero parabenizar mais uma vez, são a audiência desse programa, são pessoas de bem, pessoas que querem trabalhar, que querem agir, pessoas que o fato, psicologicamente falando, de estarem aqui e terem prazer no formato do programa, é porque de fato são pessoas frutíferas. Ninguém vai ouvir algo que não concorda. E se nesse programa falamos de coisas boas do Evangelho, coisas profundas, porque o Evangelho é uma imensidão de assuntos. Não tem como repetir assuntos. Tanta coisa a se falar, tanta coisa preciosa e profunda. Então vocês que têm esse paladar realmente merecem as devidas parabenizações. Parabéns. Mas nós precisamos avançar hoje. E muito. Porque existem duas coisas que estão me incomodando muito do entendimento altamente equivocado de vocês fora do sistema e principalmente dos de dentro. Vamos lá? Ponto número 1, pecado. Nós temos na história da Escritura, provavelmente registrada por Moisés, a queda do homem. São jargões teológicos: origem do pecado, queda do homem,
pegam tanto que é capaz de um católico e de um evangélico, um espírita, enfim, acreditar de fato que o homem caiu no pecado com uma conotação religiosa, pior, espiritual, e que a queda do homem foi no jardim do Éden. Vou explicar tudo, calma. Para começo de conversa, no Bereshit, no princípio, Deus fez o bem e o mal, luz e trevas, 2 reinos. Isaías 47. Criou e deu livre-arbítrio para o homem escolher o seu caminho. Aí tudo é referência, tudo é escolha, tudo é motivação. Deus não interfere, só interfere para a salvação e quando envolve o coletivo, o seu povo todo. Yahudim, povo de Deus. Aí você pega Eva e o pessoal fica dando todo tipo de filosofia, sofisma, fábula, mito, para a história da serpente e para a história da fruta. Isso dói nos ouvidos como no ouvido de um maestro que escuta um clarinete desafinado tocando na banda. Dói no ouvido quando alguém diz fruta. Dói mais ainda escrever pecado na Google. Ou pegar o celular e falar, ok Google, pecado. E aparece uma lista de fotos no Google Imagens com serpentes, com Eva nua, Adão nu, em volta de uma serpente, próximo de uma serpente, e uma maçã brilhante, aquela maçã argentina ainda. Jesus não tinha cabelos lisos nem olhos azuis. A serpente não é serpente. Serpente ali no original é réptil. Serpente no original é réptil. Era um animal. Não se sabe como ele era. Só se sabe que ele passou a rastejar. E não interessa. Mas o que interessa é o fruto. Porque não é fruta. Pior ainda, maçã. William Branham diz que foi o sexo mais doido. E aí surge a conotação espiritual para a palavra pecado. E as pessoas começam a pensar em tudo menos no óbvio, que é a verdade. Hoje você fala pecado, o cidadão já lembra de porneia, adultério, sexo, toda classe de pecado sexual. Morte, ladrões. Os mais conservadores vão lembrar de brincos, batom vermelho, unha vermelha. O que é pecado? Eu vou mostrar para vocês com profundidade, rapidamente, no hebraico e no grego, o que é pecado. Que tem o mesmíssimo significado, só que no hebraico tem 3 níveis de aprofundamento. Vamos lá então? No Velho Testamento, toda vez que aparece a palavra pecado, errata, a palavra errata, que é o mesmo significado do grego, amartia, amartio. Acabou se tornando amártio com o tempo, mas é amartia, que é errar o alvo. Isso nós aprendemos em teologia, inclusive tem uma matéria chamada, uma disciplina, amartiologia, e no curso Desteologizando eu ensino sobre
A martiologia refutando o que o sistema diz. Tudo bem. Mas vamos com calma. Rata também tem o significado de mudar de direção. Opa! Aí eu começo a me lembrar de converter. Converter é dar meia volta, 180 graus. Você olhava para as trevas, escolheu as trevas e agora passa a ter uma conversão, olhando para a luz e escolhendo bem as coisas boas. Então, pecado também é desconverter, no sentido hebraico mais utilizado no VT, rata. Até aqui, beleza, né? Acontece que o fruto da ciência do bem e do mal nos revela duas coisas. Primeiro, Deus fez trevas e luz, reino do bem, reino do mal, e deu livre-arbítrio para o homem escolher. Assim também no jardim ele fez duas árvores, uma para a saúde e uma para a doença. Uma para a salvação, uma para a perdição. Poderia-se comer de todas. Fruta e fruto, há muita diferença. Fruto pode ser simbólico, figurado, no sentido de ação, de atitude, de obra, e não fruta, que tem um significado muito mais pobre, que é a conotação católica, e que as filhas parece copiaram, acreditando inclusive no oferecimento da maçã. Tenha santa paciência. Então, existia um fruto da ciência do bem e do mal. Não poderia tocar naquilo, querer saber além do que estava sendo proposto, oferecido, dado para o homem. A mulher quis saber além. A mulher quis esse fruto, essa obra. Ela quis saber além do que lhe era permitido. E levou o homem a querer saber também. Porque se comer ali e frutos são figurados, nós temos entendimento que Deus disse a eles: não queiram saber além. Mas a serpente, Satã, ofereceu a eles um conhecimento para passar a ter um entendimento como o Criador tem. Mas essa proposta existe ainda hoje. Mateus 4, Lucas 4, Satanás usando a Bíblia não para pregar mentiras, mas meias verdades, verdades aproximadas. Se possível fora, enganaria até. É sempre semelhante. E ele vem sempre usando as escrituras, por isso que eu vou fazer um vídeo. A Bíblia não é sagrada, porque não é caixinha de promessa. Se você vê a Bíblia da forma evangélica, caixinha de promessa, católica, você vai se defender sempre e nunca vai se corrigir, nunca vai se arrepender, porque você vai usar versículos isolados para defender suas teses, seus pensamentos, o que você gosta, e a Bíblia encaixa em qualquer pensamento, se ela for vista isoladamente, descontextualizadamente. No grego, amártia é errar o alvo, mas também é sair do caminho. E quem é o caminho? Qual é o caminho? O óbvio, Jesus. Então veja, tanto rata, hebraico, amártia, é errar um alvo. Mas basicamente é errar. De modo que pecadores deveriam ser traduzidos para errantes e não erradores. Erradores não fica bom, não soa bem no português. Errantes. E pecado deveria ser traduzido para erro, para não ter essa conotação equivocada que as pessoas têm hoje. Irmão Akil, na Bíblia original você vai fazer assim? Não. Eu vou manter pecado, mas entre parênteses, algumas vezes, e muitas vezes, na verdade, eu vou escrever erro. Por que eu vou fazer isso? Vou explicar já. Do latim é peccare, que significa cair fora do caminho. Sabe aquela expressão tô fora? Pois é. Tô fora é pecado. Vamos na reunião orgânica, tô fora. Quer participar do EC, quer trabalhar? Não, tô fora. Me tira disso aí.
Isso também é o significado etimológico de pecado. Errar o alvo, querer sair do caminho, desviar do foco. Mas a gente já vai chegar lá. Calma. O homem e a mulher quiseram ser igual a Deus. E Satanás usa meias verdades para oferecer a ele, sabe o quê? O que ofereceu a Jesus. Ter, ser e poder. Sejam como Deus. Pensem como Deus. É assim que Satã oferece hoje às pessoas o desigregismo. Saiam do sistema e sejam igrejas sozinhos. Não se reúnam. Sejam deuses de si mesmos, mestres de si mesmos. Não tem ancião, não tem ordem. Esses são sim os desigrejados. Eu vou mostrar já ainda mais no Salmo 51. Eu vou compartilhar com vocês, para a gente começar, o Salmo 51. Vamos lá? Deixa eu pegar aqui na Bíblia online, qualquer uma aqui, só para a gente usar a tradução deles mesmos, para vocês irem acompanhando. Tela, se preferir, abra aí na sua tela ou a sua Bíblia. Nesse texto tão conhecido, ainda falando no hebraico, lembra que no hebraico eu disse errata? Só que no hebraico é muito mais profundo que no grego, a língua mais falada no Novo Testamento, na época de Jesus e discípulos, primeiro século. Não falada por eles. Paulo falava, mas os discípulos e Jesus falavam aramaico, que é um dialeto hebraico. Agora, veja só. 3 palavras aparecem nesse texto aqui, tá? 3. Vocês estão vendo em português. Mas eu vou mostrar para vocês onde elas aparecem. Vamos lá. Vou pegar a caneta para vocês terem uma ideia. Isso aqui é um exemplo, tá? Tem muitos outros que poderiam ser usados, mas esse texto aqui é o melhor para utilizar. Tá aqui: pecado, lava-me completamente da minha iniquidade e purifica do meu pecado. Aqui pecado é rata, que significa errar. Errar. Esse mesmo rata vai aparecer no versículo 3, 5 e 9. Só que o rata é um caso isolado, gente. Sabe o que é caso isolado? É um erro isolado. É quando você erra uma vez na vida. Ou aleatoriamente. Um dia você comete um deslize, um erro. Você erra. Erra com alguém, erra consigo mesmo, erra com pessoas. Esse é o pecado de nível 1, rata. E aqui, quando é traduzido para os idiomas oriundos do latim, o camarada que vai fazer esse trabalho, ele tem que escolher apenas uma palavra que se encaixe. Infelizmente, por isso vem as complicações das traduções. Porque o cidadão não escolhe a especificação, ele escolhe somente pecado. Só que aí você vai ver que existem outras palavras mais profundas e a gente vai para o nível 2 agora. Vamos para o nível 2? Onde que está o nível 2? Aqui. Tens misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Ali, transgressão já é diferente, é no sentido de infração, revolta. Ela aparece aqui no 3 também, porque eu conheço as minhas transgressões. Aqui já não é mais rata, aqui já é pecha. Pecha
é no sentido de errar revoltadamente. É quando alguém erra com revolta, com vingança. É uma classificação mais profunda. A rata, nível 1, você erra esporadicamente. Uma vez. Casos isolados, erros isolados. Pecha não. Pecha quando você faz por revolta. É a transgressão. Transgressão, essa palavra que foi escolhida em algumas traduções, em outras você vai encontrar outros sinônimos. Transgressões, transgressão, é o erro com revolta. Você transgride a lei. Você não quer obedecer porque você está revoltado. Então, pecha é diferente de rata. É mais profundo, é um erro mais grave. Aí nós vamos para o texto aqui para encontrar o terceiro e mais complicado, mais duro, que é a palavra, vocês vão lembrar da marca de cosméticos, de perfumes Avon. Mas a pronúncia e a forma transliterada escreve-se com W, mas lê-se Avon. Avon significa iniquidade. Lembra do iníquo ou dos iníquos? Iniquidade é mais grave. Vai aparecer no versículo 2, que está ali, ó. Vou pegar a caneta. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Aí, no versículo 5, quem traduziu essa Bíblia aqui preferiu a palavra iniquidade, mas você vai encontrar outros sinônimos. Eis que em iniquidade fui formado. Aqui já é rata, ó, pecado. Pecado concebido pela mãe aqui é diferente de iniquidade, que é mais profundo. Já vou explicar. Agora a gente vai no versículo 9 e encontra mais uma vez um pedido de Davi, que muitas vezes errou e pagou por erros gravíssimos ao decorrer de toda a sua vida. Ele diz: esconde a tua face dos meus pecados, rata, e apaga todas as minhas iniquidades. E agora Avon. Todas as minhas iniquidades, Avon. Avon complica tudo, hein? Porque Avon é muito mais grave. Avon é o pecado gravíssimo. Por quê? Lembra que eu disse a vocês que rata é quando você faz isoladamente, comete um erro isolado. E eu disse a vocês que pecha é quando você comete com revolta, com revanche, com vingança. Sabe alguém que fica com raiva do governo, da prefeitura, e vai lá e passa o radar em alta velocidade, comete aquilo com revolta. Ele deixa de fazer alguma coisa na empresa para o patrão com revolta. É muito mais grave do que um caso isolado de um erro isolado. Mas Avon é o mais grave de todos. Avon é quando alguém começa a cometer um erro repetidamente, constantemente e pior, sem temor. Ele perde o peso da consciência. Lembra do nosso textual de Paulo, Romanos 14, tudo que não é segundo a consciência é errado, é errar, é pecado, é amártia. O que não é segundo a consciência é erro. O problema é que o Avon, a iniquidade assim traduzida na maioria das traduções em português, é quando você perde a noção do erro. Você erra tantas vezes
que você não tem mais uma consciência limpa e pura para lhe dizer: você está errado. Aí você começa a precisar de um ancião, de um áquel, de um responsável, de alguém idôneo, que pode ser o teu pai, o ancião orgânico, ou o ancião espiritual, como um áquel da vida, num vídeo para dizer para você: meu amigo, volta. Volta, porque volta. Porque nós vimos que algumas das etimologias dos radicais de pecado é sair do caminho, é tropeçar, é sair do caminho, é desviar-se. Então a gente diz volta, regressa, para que você deixe de errar o caminho, o alvo. Essa prática frequente, Avon, é a mais terrível. É quando alguém deliberadamente assume a condição de errante. Eu erro porque eu quero e acabou. Pergunto a vocês: qual classificação vocês estão inseridos, ou mais inseridos? Rata, pecha, Avon. Pecado, transgressão, iniquidade. Dentro disso, que vocês a partir de hoje aprendam, não para mostrar que agora vocês sabem para os outros, não, humildemente ensinem os outros e aprendam. Pecado não tem conotação espiritual da maçã, nem sexual, nem nada. Pecado é errar. Errou, pecou. Não tem conotação. Porque hoje, o que se entende? Se alguém disser assim, o áquel pecou, é diferente de dizer o áquel errou. Percebe? Chega alguém para você e diz o áquel errou, e alguém diz o áquel pecou. Ó, a conotação é diferente. E não devia ser, porque é a mesma palavra. Tá ok? Agora a gente vai para alguns textos, a parte 2. No título do vídeo eu coloquei / não gostei de Deus também. E agora é um assunto muito especial. Muito especial. Muito. Estão preparados? Vamos lá. Ai, ai, ai. Deus vai falar com muita gente. Se prepara aí. Você queria que Deus falasse? Então, ouça. Olha só a surpresa. Olha só a surpresa que vem aí. Se você já quiser abrir, eu vou ler Tiago 4,17. Vou colocar na tela. Aqui é tudo eu que faço, então peço um pouquinho de paciência. 4,17. Vamos embora? Desce, 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 desce. Muitos conselhos preciosos. Não é? Até que a gente chega em aquele, pois, que sabe fazer o bem e não o faz, o bem, erra, comete pecado. Como aqui é grego, vocês devem fazer o aprofundamento no grego, já no Novo Testamento. Toda a expressão pecado neotestamentária vocês aprofundam no hebraico. Como, irmão Áquel? Ensino-vos. Pecado aqui pode ter 3 profundidades. Primeiro, se você sabe fazer o bem porque saiu do sistema, porque agora entendeu, porque agora é inteligente, porque agora não é mais alienado, porque agora você estudou, porque é desistematizado, então segura aí. A tua consciência opera nela a verdade, então segura aí. Se você não fizer o bem, comunhão e caridade, você está errando. Mas você pode estar errando rata, quer dizer,
A partir de hoje, quando você ouve o irmão Aki, você mudou. Então era só rata, era só um erro. Mas você pode estar errando. Pecha. Eu não vou obedecer a Aki ou coisa nenhuma. Eu saio do sistema agora para entrar em outro. Pecha. Você está errando por revolta. 3. Pior ainda. Avon. Eu sei que tem que fazer isso, mas não vou fazer porque eu não quero. Qual é a tua classificação? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, erra. E erra feio, viu? Só que aí vem Mateus 7, que eu vou colocar na tela agora. E antes de explicar, eu vou trazer a vocês uma revelação. Vocês vão entender o que é revelação. Rema. Esse vídeo poderia se chamar Deus não é invisível também. Como é que é, irmão Akio? Deus não é invisível. É como essa história da igreja invisível. Não, a igreja não é invisível. A igreja somos nós. Nós somos visíveis. Igreja virtual não é virtual. Eu sou real. Só porque está na internet é virtual? Nós nos reunimos. Não é virtual e não é invisível. Deus é invisível. Deus é espírito. Não se pode ver o vento, mas pode-se ver o que o vento produz. O fruto do vento. Só que espírito não é místico. E se você não entendeu isso ainda, coloca lá no YouTube depois. Espírito Santo não é místico e aprenda lá no vídeo que a gente fez. Agora, eu não estou nem falando de pneuma agora, eu estou falando de algo muito mais sério. Deus não é invisível. Na sua essência, ele é espírito, ninguém pode ver a Deus, ponto. Mas, nesse plano de salvação soteriológico, cabal de 7.000 anos que estamos aqui inseridos, nesse lugar chamado Terra, eu vou dizer uma coisa a vocês, nessa vida que é um teste, que você escolhe deliberadamente acertar ou errar. Acerta ou erra. Nesse lugar aqui, Deus é visível. Ele disse: eu escolhi habitar dentro de vocês. Hebreus 3:6, Efésios 2:22, 1 Pedro 2, 1 Coríntios 3:16, 1 Coríntios 12, ele habita dentro de nós. João 4, João 2:18 ao 23, ele habita dentro de nós. Se ele habita dentro de nós, é muito mais profundo do que vocês pensam. Irmão, aqui eu já entendi que não é 4 paredes, já entendi que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, e agora eu sou o templo. Pera aí. Perceba a profundidade da frase. Você sempre acha que não tem mais, mas tem muito mais. Ah, quão profundas riquezas. Vamos aprofundar? Deus habita em nós. Isso implica no julgamento de todos nós. Ai do ser humano. Vou explicar por quê. Vocês vão chegar naquele dia lá e tem muita gente que vai dar com a cara na porta. Porque vocês desigrejados de fato, vocês rebeldes do pecha, que fazem as coisas por revolta, por revanchismo, por vingança, vocês que erram deliberadamente, vocês e dentro do sistema
que querem ser alienados, não os que estão aprendendo agora e saindo, ouvindo pela primeira vez, mas aqueles que querem continuar no erro, pecado. Erro, pecado. Vocês vão chegar lá e vão achar que são julgados por N coisas, menos pelo óbvio. Escuta o que eu vou dizer, é muito forte. Se morre hoje alguém dentro de um círculo religioso, no sistema, quando essa pessoa for diante do tribunal de Deus, ela vai dizer como a gente vai ler agora, em Mateus 7. Em teu nome pratiquei a religião. E Deus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticai a iniquidade. É mais forte, é Avon. É Avon. Mas como que um religioso pratica a classe mais profunda, o Avon? Porque ele achava que a relação dele era ele e Deus, adorando com as mãos levantadas, chorando, cantando, ouvindo música gospel no carro, orando dentro do ônibus, vestindo determinadas roupas, falando determinado linguajar, deixando de fazer determinadas coisas, seguindo determinadas normas, entregando dinheiro, trabalhando no templo, ajudando o pastor, obedecendo fulano, fulana, comprando CD, DVD, ajudando, abençoando a vida do irmão, deixando de falar isso, falar aquilo, falando isso, falando aquilo, fazendo uma série de coisas, de dogmas, de preceitos e até de doutrina, e achando que isso agrada a Deus. Sabe quantas vezes no Velho Testamento Deus falou através dos seus profetas, eu só quero uma coisa? Já vou falar. Morre um desigrejado. Não vocês, nós não somos desigrejados. Nós somos maldosamente chamados. Morre um desigrejado de fato, um pecha da vida, um Avon. Um que erra porque quer errar. Quer ser mestre de si mesmo. Se isolou de todo o corpo. E ele vai diante do tribunal e vai cometer o mesmo erro do primeiro que morreu no sistema. Sabe o que o desigrejado vai dizer? Senhor, eu entendi que o Senhor não habitava em templos feitos por mãos humanas. Então eu me afastei daqueles lobos vorazes, mercenários, parei de dar essa mentira, desse dízimo, saí da alienação, da manipulação, saí do sistema da Babilônia e fui viver o evangelho em casa com a minha família. Tive êxito ou não, e eu orava no quarto em segredo. Eu assistia a alguns lá que eu gostava, no YouTube, na internet, fiz uns estudos da Bíblia, mesmo com as adulterações, os acréscimos. E eu fui morada do teu Espírito. Aí Deus vai dizer, mas você teve muitos problemas com muitos que eram para ter sido teus irmãos. Não, mas eles eram meus irmãos. Não, eu tive problemas sim, é que o ser humano é complicado, o senhor sabe. Sim, eu tenho defeitos, mas eles também. Mas por que você se isolou de todos? Se trancou, se fechou, não participou de reuniões, não suportou ninguém em amor, não teve ninguém como superior a si mesmo, interpretou sozinho, andou sozinho e disse sempre ter sido igreja sozinho. Esse diálogo não vai acontecer não, tá?
Eu estou parafraseando Mateus 7. Esse diálogo não vai acontecer. Isso é figurado, isso é um ensino. A surpresa que o que morre no sistema e o que morre fora do sistema, desigrejado, vão ter é que Deus não vai levar em consideração nem um dia que você foi no templo. E nem um dia que você foi no teu quarto, achar que o teu quarto é um templo. Você não entendeu nunca a essência do Evangelho. Escuta o que eu vou lhe dizer. Deus não é invisível. Se você dá um copo de água de leite para um necessitado, você dá para quem? Para Deus. Dai a Deus o que é de Deus. Quando você dá ao pobre, você dá a Deus. Quando te vimos com fome, com sede, preso nu? Quando fizestes a um dos meus pequeninos, fizestes a mim. Deus não é invisível. Deus não quer saber lá na eternidade de pessoas problemáticas, de pessoas mestres de si mesmas, que não suportam o ser humano aqui. Ele diz através de João: se vocês não amam nem os homens que vocês veem, como podem dizer que me amam se nunca me viram? Se você não consegue suportar pessoas nas reuniões, engolindo vários sapos, se você não consegue isso, como pode dizer que me ama? Sabe por que ele diz isso através de João? Porque as pessoas, principalmente pessoas fora do sistema, dentro também, mas principalmente fora, estão encontrando em Deus a figura de um animal doméstico, de um bichinho de estimação. Sabe aquelas pessoas que se decepcionaram muito com o ser humano e agora dizem: o meu gato, meu cachorro, meu papagaio, meu peixinho é tudo para mim? Porque o gato não ofende, não fala nada. Palavras que machucam, que vão ficar na memória, na imaginação, que vão doer. Erros. Palavras erradas podem ser rata, pecha ou avon. Dependendo da gravidade, nunca mais saem. Benditos sejam os animaizinhos que não falam nada. Você está fazendo com que o teu Criador, o Todo-Poderoso, Adonai, seja um bichinho de estimação. E ele não aceita isso. O que você está querendo dizer, Moak? Deus está dentro das pessoas, nas partículas. Deus está aqui: carbonos, células, elétrons, prótons, nêutrons, argila, pó, água, sangue. Deus está aqui. Ele habita dentro de nós. Ele escolheu essa casa. Essa casa tem a maior glória, a glória da segunda casa, o corpo de Cristo. Nós, membros desse corpo, ele habita aqui dentro. Quando você ofende uma pessoa, você ofende a ele. A Bíblia diz, no Novo Testamento, através do próprio Deus em carne, que aquele, e Paulo endossa isso, que aquele que chamar seu irmão de louco, assassinou seu irmão. Hoje, nós temos muitos homicidas de palavras. Muitos Caíns matando Abéus com palavras escritas nas redes sociais, na internet,
faladas ou escritas. Gente com desrespeito, deselegância, palavrões, xingamentos, maledicência, fofoca, estão matando pessoas, denigrindo pessoas que só fazem o bem, difamam pessoas do bem e matam essas pessoas. Jesus disse: eles são homicidas agora. Aquele que falar mal do seu irmão é homicida. E não está atingindo horizontalmente, não. Está atingindo verticalmente o próprio Deus, porque Deus habita naquela pessoa. Quando você ofender uma pessoa que é membro do corpo, que é templo do Espírito, você está ofendendo o próprio Deus. Todo o mal que você fizer para o teu irmão, você está fazendo para Deus. Nunca mais se esqueça disso. Todo o bem que você fizer para o teu irmão, você está fazendo para Deus. Eu cantei 50.000 vezes no templo. Eu preguei 30.000 vezes. Eu fui em 10.000 cultos. Tudo que você fez não foi para Ele. Pode ter te fazido bem, não foi para Ele. Mas o que você fez para as pessoas que frequentam o templo, para as pessoas que frequentam tua empresa, que convivem com você, tudo que você fez para as pessoas, principalmente as que são templos do Espírito, membros do corpo, ai de ti, porque o bem que fizeste para elas, fizestes para Deus. O mal que fizestes para elas, fizestes para Deus. Quando você fizer um mal, irmão Áquel, você não está fazendo mal para mim, você está fazendo mal para o Criador. Se você falar mal de mim, você não está falando mal de mim, você está falando mal de Deus. As pessoas não sabem o que é pecado, o que é erro, nem o que é fazer o bem. Mas vocês são privilegiados por estarem assistindo esse programa. E eu sou privilegiado porque Deus me ensina essas coisas. Que coisa linda. Que lindo. Olha aí. Mateus 7, vamos mais? Você desce esse lindo capítulo de Mateus 7, falado para os judeus, mas com essência para todos. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Olha que ironia. O Deus onisciente utilizando uma ironia. Fiquem longe de mim. Vós que praticais o quê? Avon. A classe mais dura. Como é possível alguém praticar essa classe de pecado? Como é possível? Fazendo tudo isso daqui que os pentecostais carismáticos fazem. Ei! Aprenda uma coisa. Isso aqui, ó, não deve ser levado ao pé da letra. Isso aqui tem lição moral, essência. O que ele está dizendo é que naquele dia do julgamento, muitos chegarão e dirão: eu pratiquei a religião, eu fui católico, eu fui evangélico, eu fui religioso, eu fui fiel, eu fui crente, eu fui evangélico, eu fui espírita,
Eu fui isso, eu fui aquilo. Eu fiz isso, fiz aquilo. É o que as pessoas dirão, com medo do castigo eterno. Mas Deus responderá a elas: não conheço vocês, porque eu não recebi nenhuma ação de bem em toda a vida de vocês. Ações religiosas, dogmáticas, preceituosas, legalistas, não são ações que eu reconheço. Mas então o que é que o Senhor viu durante minha vida toda? Ele mostrará. Tudo que a pessoa fez de bem, de bom para outros, para seus semelhantes, seus próximos, seus irmãos, lá está registrado. Tudo que ela fez de mal para um templo do Espírito, lá está registrado. Aí eu te pergunto: como está teu relacionamento com o Deus visível? Ele é visível. Olha para mim, Ele é visível. Ele está aqui. Olhe para sua esposa, olhe para o seu esposo, seus filhos. Se você está reunido como igreja, olhe para os seus irmãos. Ele é visível. Parem com essa prática condenatória que os levará para a perdição, de tratarem Deus como um bichinho de estimação. Vou explicar. Você não se dá bem com o próximo, você não se dá bem com os irmãos como igreja, você não se dá bem com os templos do Espírito Santo, com as moradas de Deus, que são pessoas. Você não se dá bem com elas, você não suporta elas, você não cria limo, você vai de lugar em lugar, arruma encrenca em todos os grupos que você vai, arruma problema em todos os grupos que você vai, e não identifica, e não se arrepende, e não vê que o problema está em você. E aí, você fecha a porta do teu quarto, no teu oculto com Deus em qualquer lugar, e com Ele você chora, adora, agradece e diz: Senhor, o Senhor não é como o ser humano que me ofende, que não me entende, que me faz mal. O Senhor é justo. Ó Deus! Coisa boa, né? Você pode orar 1, 2, 3, 4, 5, 6 horas. Você não vai ouvir resposta. Não vai ter uma voz dialogando com você. É como um bichinho de estimação. Você cria um Deus invisível no teu quarto para falar com Ele, porque Ele te entende. Claro que Ele te entende. O teu gato te entende, o teu cachorro te entende, o teu papagaio te entende. Ele não fala nada. Você está tratando Deus como um bichinho de estimação. Só que hoje aqui, o Deus que fala não misticamente, mas que fala através de homens, pelos seus dons está falando através de mim para você. Não o trate assim, porque isso te levará à condenação. Tudo que você tem feito para os teus irmãos, você está fazendo para Deus. Se você acha que a relação tua com Deus é daqui e Deus lá no infinito, no terceiro céu, quantifica isso. Terceiro céu,
mistifica isso. Deus invisível, Deus espírito. É fácil tratar Deus de invisível, tratar Deus de espírito, tratar Deus daquele que está longe, que está ouvindo, que não responde, que não fala. Será que ele não fala? Eu vou te dizer uma coisa. Enquanto é Moisés que fala com o povo, enquanto é Áquil que fala com o povo, é uma coisa. Ouça. Êxodo 20. Êxodo 20. 33. Mas antes 19. E disseram a Moisés: fala tu conosco, Moisés, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: fala, melhor, não temais. Deus veio para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não erreis. E o povo estava em pé de longe. Moisés, porém, se chegou à escuridão, onde Deus estava. Esse daqui é o 19 mesmo. 19 e 20 em diante. Qual é a essência desse texto? Muitos de vocês tratam Deus como invisível, como distante, como bichinho de estimação porque não fala. Deixa ele falar. Deixa ele abrir a boca como trovão. Deixa ele mostrar o seu poder. Deixa ele mostrar a você o quanto ele está indignado com seus atos. O quanto ele está ofendido quando você ofende irmãos. Quando você fala mal de irmãos. Quando você fala mal de pessoas, você fala mal dele. Todo o mal que você faz para ele. Não pense você que há a discrepância, a distinção entre o que você faz horizontal e vertical. Não existe isso. Não pense você que o que você fez para os irmãos é diferente do que você faz para Deus. Com os irmãos eu me arrebentei. Com os irmãos eu contendi, dividi. Com os irmãos eu briguei. Com os irmãos eu fofoquei. Com os irmãos eu excluí. Mas com Deus eu estou bem. Aleluia! Oh, glória a Deus! Com Deus eu estou muito bem. Aí vai pro quarto, fala, chora, se derrama, senta no divã e fala, e acha que o silêncio de Deus é um amém para os seus atos pecaminosos. Acha que o silêncio de Deus é a conivência com os teus erros. Engano seu. Engano seu. Por isso que a segunda parte, não gostei de Deus também. Vocês vão entender ainda. Eu já estou terminando. Muitas vezes Paulo falou de ordem e desordem. Muitas. Não foi uma, nem duas. Muitas. Certo? Mas em 1 Coríntios 14, conforme vos mostro na tela, Paulo disse algo sublime. Porque Deus não é Deus de desordem, de confusão, senão de ordem, senão de paz, como em todas as igrejas, em todos os lugares que se reúne a igreja. Tudo decentemente com ordem.
terminar. Muita gente vai chegar lá dizendo assim: o Akel criou um sistema novo, queria mandar nas pessoas. O sistema que eu saí também queria me manipular. Agora cheguei aqui no milênio, cheguei aqui nas bodas do Cordeiro, cheguei aqui no céu. Que maravilha! Cheguei aqui, Senhor. Aqui eu sou livre, né? O Senhor não é como os homens que ficam querendo mandar na gente. Deus disse: não coma desse fruto, figuradamente. E a partir de ali nasceram espinhos, abrolhos, dores de parto, bactérias do mal, doenças, pragas, animais peçonhentos, todas as dores da vida, ter que trabalhar, suar para tirar seu sustento, tudo isso como consequência do erro do homem. Aí você vê Deus aqui em Levítico, Deuteronômio, dizendo: faça o tabernáculo assim, 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 centímetro, milímetro, tamanho, peso, gramas, quilos, pegue daqui, pegue dali, faça assim, assim que eu quero. Quando for expiar os pecados, assim, 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 assim. Moisés, traga o povo para falar comigo, vai ser assim, 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 assim. Os profetas, é assim, assim, assim. Aí Jesus vem, assim, assim. Aí vem Paulo e diz assim, com ordem, com decência. Aí chega o milênio, com vara de ferro. O que pecar morre. Governo de Jesus, direto de Yahushalaim. Lá nas alturas celestiais, principados, potestades, o dragão, as estrelas, o reino do mal, unido, não dividido, disse Jesus. Os anjos, arcanjo, Miguel, querubins, serafins, em ordem. Toda a sua criação em ordem. Nenhuma anarquia, nenhuma confusão. Eu vou dizer para vocês, se vocês não gostam do Akel, se vocês não gostam do EC, da Igreja Orgânica, da Assembleia, da Batista Quadrangular, se vocês nunca se deram bem em lugar nenhum, o problema está em vocês. E vocês são aqueles que vão dizer: não gostei de Deus também. Deus quer mandar em mim, Deus quer me manipular. Deus é igual aos homens. Aí vem a pecha. Cometer erros por revanche, até se tornar avon, cometer erros deliberadamente. E a estes, o Geena, condenação eterna. Isso é Evangelho. Só tenho comprometimento com o Evangelho. Recebam essa palavra. Duro? É duro. Vale para todos. Vamos pro chat. Tema importantíssimo de ontem, muito aprendizado. José Ferreira, José Anderson Xavier, o Jefferson de Maceió, a Marilúcia, já respondi ela, o Wilson, Helena escreveram alguma coisa, eu colei os versículos que foram citados ontem, Pauliele, isso aqui ontem, no finalzinho, de Leusa, gostou muito da explicação de ontem, muito especial, Wilson, Márcia. Agora vamos ver a participação do pessoal hoje, para a gente caminhar para o encerramento. Vamos ver como é que vocês receberam essa palavra. Boa noite, Narli, Blumenau, Marilúcia, ai de mim. Eita, mensagem boa. Tá muito boa. Esqueci o nome do irmão. Irmã, aleluia, que palavra linda e muito edificante para todos nós. Vamos mais. Deus está falando. Oh, fala a Deus, não é assim? Fala a Deus. Fala a Deus.
Deus está falando. Eu chorei porque me senti ingrato. Rafael é forte, sempre aprendendo. 16 anos no sistema e nunca aprendi tanto. Todos os dias vejo no YouTube você ensinando. Meu marido gosta muito de te assistir. Ele não sabia de nada da Bíblia. Sempre busquei esse ensinamento e a única coisa que aprendi é ter prosperidade. Que Deus continue te abençoando. Grato a você, Suelen, a seu esposo. Fiquem com a gente sempre. Muito forte o tema. José Anderson, trago para dentro do meu coração. Esse aprendizado é isso, né? Do meu eu. Temos que parar e refletir sobre a salvação. Estamos sentados esperando o Messias voltar. Eu sabia, Deus está falando. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, receberá açoites. Edson. Graça e paz. Enoque Inocêncio, bem-vindo. Boa noite. Já ouviu falar que o único pecado que não tem é a blasfêmia? Sim. Na verdade, nunca entendi isso. Qual é esse pecado? Esse é o erro mais grave, porque são pessoas que, como está em Hebreus, receberam a chance do perdão, do perdonar e do pagamento da dívida através do sangue do próprio Deus e não quiseram. Eles rejeitaram a última chance. São 3 chances para o homem: Pai, Filho e Espírito Santo. Não é uma trindade de pessoas, são 3 chances. É a pomba que vai 3 vezes. Na última chance de Espírito, o Filho já morreu. Então, se você nega o Filho, na dispensação do Espírito, você não tem mais chance. Você teve 3 chances: Pai, Filho e Espírito. É isso. Irmão, estou me preparando para somar no EC. Adrian com Y, tá? Tamo junto, a paz. Primeira vez que estou assistindo ao vivo. Seja bem-vindo. Rafael Cardoso, bem-vindo. Participe sempre. David, Edna, muito bom o tema de hoje. Na minha opinião, o pecado é desobedecer a Deus. Sim. Mas qual é a vontade de Deus? E quando você desobedece, o que você faz? Você erra. Está em rebeldia. É que tem a classificação que eu expliquei. Ana Nery, boa noite, bem-vinda, participe sempre. Michael Caldeira, Antônio Carlos, boa noite. José, eu tenho experiência de uma coisa muito importante que pela misericórdia do nosso Pai Eterno me permitiu ver. Muitos por aí dizem que estão vendo anjos. Será? Pois penso que tem privilégio tal. Eu já vi, temi, tenho fé. Muito bem. Não é bem assim não, Augusto. O homem se apodera de tudo que Deus nos deu, mas uma coisa eles não podem se apoderar e cobrar por ela: a salvação de nossa alma. Muito bem. Humberto, boa noite. Priscila, Edson, Leonardo, Vanessa, Leandro, Valdilei, Edson, Wilson, Helena, Douglas. Ouvindo Voz da Verdade e preparando o coração para o vídeo de hoje. Que bom, gosto muito do Voz da Verdade também, da música, né? José Jackson, Tommy, Ana Paula Seron, José Antônio. A Marilúcia, ontem foi excelente, hoje também será com certeza. Tema importantíssimo, muito aprendizado. A gente já voltou aonde estava, lá para baixo, pessoal respondendo e novos comentários agora. Se você quer seu comentário incluído no vídeo para estimular irmãos, por favor escreva agora, porque eu já estou encerrando. A Jane, bem-vinda, participe sempre, boa noite. É necessário confirmar o e-mail, um link que é enviado para o e-mail de vocês quando vocês fazem a conta no chat, senão depois são bloqueados. Confirma esse link no e-mail de vocês e nunca mais vocês terão problemas, tá? Os que estão chegando agora. Edileuza Borges de Macedo, aqui eu recebo essas palavras: sempre que erramos o Espírito já nos cobra, nos corrige, glória a Deus. Wilson Helena, tema: Deus falando e faz com que reflitamos nossos conceitos de pecado e submissão, e que Deus abençoe sempre sua vida, continue firme no propósito de ensinar. Amor essencial, Rafael. Estou chegando agora, mas vou assistir depois todo o vídeo. Muito esclarecedor. De algumas coisas tinha noção, mas agora pude entender de maneira mais profunda. Que o Todo-Poderoso continue lhe usando. Muito bom tê-lo de novo, Douglas.
Cheguei atrasado, mas depois vejo no gravado. Ao Erickson, Michele, Samuel e a Ju e a todos, por favor assistam esse vídeo depois, porque foi muito importante. Tommy falou muito ao meu coração e bateu um temor enorme. É isso que o Evangelho faz. E enquanto bater temor, estamos bem. Só que ai daquele que conhece a verdade, sabe fazer o bem e não faz. Este erra. Boa noite, Márcio Troian, meu amigo, aqui de Tijucas. Eu ensinei para vocês o que é pecado, erro, sem conotação religiosa e espiritual equivocada. E ensinei para vocês que os desordeiros, que não param em lugar nenhum, que arrumam problema com tudo, não vão gostar de Deus também. Sobretudo, ensinei a vocês que Deus não é invisível, pelo menos não agora, porque Ele habita em cada um de nós. E tudo que você fizer de mal para o teu irmão, você está fazendo para Deus. Sabe aquela fofoquinha que você fez no WhatsApp, falando mal dos templos do Espírito? Você está fazendo para Deus. Sabe aquela vez que você se preocupou com o irmão Áquil, mandou uma mensagem de carinho? Você está fazendo para Deus. Sabe aquela vez que você foi no Facebook, se preocupou com uma pessoa na rede social ou pessoalmente na casa de alguém, levou um donativo? Você está fazendo para Deus. Sabe aquela vez que você difamou alguém, levantou calúnias contra ela? Você está fazendo para Deus. Tudo que você estiver fazendo para as pessoas é para Deus. O problema é que a religião faz uma separação. Isso é abominável. Hoje, nunca mais você vai fazer essa separação. Nunca mais. O que a religião te ensinou é que para o homem é diferente do que é para Deus. Para Deus é adorar, é cantar, é tocar violão. Para Deus é a ceia, é o dízimo, é o batismo, é a igreja, é o culto, é a liturgia, é a adoração, é orar dentro do ônibus, do carro e escutar música gospel. Para Deus é ler a Bíblia, é o jejum. Para Deus é a roupa. Para Deus é o teu linguajar, a tua santidade. Aí com as pessoas, contenda, mexerico, fofoca, calúnia, difamação, maledicência, toda prática pecaminosa de diversas obras da carne. Para os homens, você peca. E aí você diz, com Deus eu estou bem. Com Deus eu estou bem, o meu bichinho de estimação. Ele sempre está ali me ouvindo. Ele gosta de mim. Ele nunca me repreende. Ele só me quer bem, ele só me ama. Ele morreu por mim. Como Deus é amor, os homens são maus. Os homens eu vou fofocar, vou caluniar, vou difamar, vou separar, vou dividir, Mas Deus é bom. Deus é justiça, Deus é amor. Até que um dia Deus diz para Moisés, chama o povo que eu quero falar com eles. Não, Moisés, não, a gente não suporta mais, Moisés. Fale você conosco. Nós não conseguimos ouvir a voz dele. Tudo que você fizer para um templo do Espírito, você está fazendo para Deus. Agora você pense em tudo que você fez até hoje e reveja urgentemente tudo que você vai fazer. Você estava indo para a eternidade de forma errada, hein? Você estava indo para a eternidade de forma errada. Muitos que estão assistindo isso aqui gravado. Você que está assistindo isso aqui gravado pode ser 1, 2, 3 anos depois.
Você estava indo para a eternidade de forma errada. Você talvez era um daqueles que ia bater com a cara na porta. Eu me dava tão bem com o Senhor. Ó Deus de amor, não vos conheço, vocês que praticam Avon. Marilúcia, tenho certeza absoluta que a partir de hoje não serei mais a mesma. Ensinamento excelente, esclarecedor, muito bom. Só tenho te agradecer. Lélia, vou assistir depois. Douglas, vou assistir de novo com a Bruna quando ela chegar. Que bom, parabéns pela dedicação. José, boa noite. Pessoas adultas sabem ser ensinadas. É verdade. É verdade. Verdade mesmo. Rafael, muito edificante, assim seja. Obrigado, irmão Áquio. Quem não quiser morrer, é só tomar um remédio. Eu me lembrei. Louvo a Deus por tudo que aprendi hoje. Obrigado por esse alerta aí de Deus. Dia 31 em Criciúma. Alô Tubarão, Laguna, Criciúma. Dia 31. E Sara, pessoal todo aí. A gente vai falar em breve. Os temas que vêm por aí são fortes. Não percam e divulgam esse programa. Para encerrar, a Escritura diz que quando você tiver uma coisa contra teu irmão e você tiver uma raiz de amargura no teu coração, quando você tiver uma raiz de amargura no teu coração, as tuas orações são bloqueadas, impedidas. Deus ouve, mas não pode responder, porque você está impedido, porque ofendeu um templo do Espírito Santo. Por isso que muita gente grita, chora, esperneia. Vai morrer assim. Quando você tem uma desavença grande com um irmão, suas orações são impedidas. Procure na Escritura. Isso sem falar outros textos adiante. Por exemplo, ceia. É proibido participar da mesa da comunhão sem fazer uma análise pessoal, porque diz ali que muitos dormem, morreram e ficaram doentes por participar indevidamente da mesa. Sabe o que é isso? Eles comiam, tinha um banquete depois das reuniões, todo dia, principalmente finais de semana. E a mesa representava o ápice do amor, da comunhão. E aqueles que sentavam ali com mágoa, com acepção de pessoas, com contenda, como tinha muito em Corinto, Paulo dizia: vocês estão comendo para a própria condenação, porque vocês sentam num banquete chamado de amor, mas isso é uma grande mentira diante do Senhor. E com o corpo do Senhor não se brinca. Quer dizer, com os templos do Espírito Santo, aí você reúne o pedaço do corpo do Senhor local na tua cidade para participar de uma ceia chamada ágape, mas que não tem amor. Muito sério esse assunto. Então, verdadeiramente, tudo que você fizer para uma pessoa, principalmente sendo ela membro do corpo, templo do Espírito, você não está fazendo para ela, não. Às vezes as pessoas vão para a igreja para ver se Deus vai falar com ele porque está cometendo um erro. Como Deus não fala, acha que pode continuar. Deus fala e está falando.
Devemos meditar cada vez mais na palavra e aprendermos a servir. E aí, estão com o coração cheio de temor? Se sim, missão cumprida, me sinto feliz. Meu coração também está temeroso. E eu termino cantando. Fala, Deus. Fala, Deus. Toca-me com brasas do altar. Fala, Deus. Fala, Deus. Sim, alegre e atento. Lindo, né? Este é o programa O Evangelho, porque o que realmente importa é seguir o caminho, acertar o alvo e procurar não errar.